Prosseguindo no estudo de ciências das religiões, em religiões comparadas, vamos falar agora, falando sobre o budismo, vamos falar sobre o que eles dizem da atual encarnação do Buda, que é o chamado Dalai Lama. Tem tido diversas notícias sobre ele. Por quê? O que nós veremos nesse ponto agora é que esse homem, ao morrer, segundo a crença deles, haverá uma nova encarnação do Buda. E essa nova encarnação do Buda está dando uma confusão sobre quem vai poder dizer quem será a nova encarnação do Buda. Tá bom? E aí eu coloquei um artigo para a nossa leitura, tá bom? Esse artigo que saiu no jornal O Globo, ele fala, o título dele é China quer controlar a reencarnação de Dalai Lama, tá bom? Nesse primeiro artigo, veja o que ele diz. Partido Comunista quer garantir um sucessor mais amigável em relação ao país. O Partido Comunista da China é oficialmente ateu, mas isso não o impediu de tecer comentários inflamados sobre a vida após a morte recentemente. Parte dos discursos mais exaltados no Congresso Anual Chinês desta semana foi dedicado a Dalai Lama, o líder budista tibetano exilado. Ele está exilado, né, porque a China ocupou, né, o Tibete, o Nepal, e então ele se exilou, ele saiu daquela terra. A fúria se deve às suas recentes declarações de que não pode ser reencarnado, terminando a linhagem Dalai Lama deste século. Bom, uma pausa aqui para poder explicar a vocês o que é isso. O Dalai Lama, quando ele ficou sabendo que o governo chinês quer controlar quem é o Buda, quem será a próxima encarnação do Buda, imediatamente o Dalai Lama se manifestou, até dizendo, não, olha, então não vai ter mais reencarnação. Ele não quer que o controle caia nas mãos do governo comunista. Eu fico com outro olhar, porque nós sabemos também que esses imperadores, desde o princípio, o sentimento que Satanás colocou no coração dos homens era um sentimento de dominar a religião e a política do país. Foi assim em Babel. Nimrod e sua mãe Semiramis, eles eram ao mesmo tempo os soberanos da região e eles eram também os sacerdotes. Eles eram os responsáveis pela religião. E o que está acontecendo é que um político, né, o líder do Partido Comunista, ele quer controlar a religião do budismo, a religião do Dalai Lama, a religião daqueles que acreditam em Buda. Infelizmente, é comum entre os políticos, entre os imperadores, eles chegarem à conclusão que a religião é um bom meio de controlar as pessoas. Nós sabemos que a religião é algo bom. Foi Deus que criou, claro, um meio de você se religar a Ele. Mas então surgiram tantas religiões, e essa religião que foi criada em Babel, que domina o mundo ainda hoje, aquela religião de Babel, a religião dos hindus, a história comprova, ela nasceu em Babel. Nós vamos estudar o hinduísmo, tá bom? Aquela religião nasceu em Babel, ela é um resultado da religião de Babel. Por isso ela é de 1700 a.C., e a religião de Babel é lá de 2100, 2200 a.C., vão cerca de 500 anos antes. Então, tudo é a mesma religião, ok? Então, esse sentimento, voltando, esse sentimento de um imperador querer controlar a religião, ele pensa ao mesmo tempo em uma forma de dominar, mas, na verdade, o que a Bíblia sempre usa para comparar esses homens com Satanás.
foi o rei de Tiro, foi o rei do Egito, foi o rei da Babilônia, né? Por quê? Porque eles ficavam numa posição de líderes daquela religião, tá bom? E isso é um perigo muito grande. Comentário, o artigo prossegue. Seus comentários minam os planos de Pequim de escolher um sucessor mais amigável em relação à China após a sua morte. O que o governo chinês queria era o seguinte: bom, morreu o Dalai Lama, agora eu vou escolher quem será a nova encarnação do Buda, né? E não é impossível que aquele líder que hoje está lá na China, que ele tem feito coisas terríveis, quando ele entrou no governo, a China tinha diminuído a perseguição aos cristãos, ele acelerou, aumentou a perseguição aos cristãos. Então não é impossível que aquele homem acabe por exemplo, dizer que ele é a nova encarnação do Buda, ok? Para que ele possa ser reverenciado pelas pessoas. Então, repito, esse sentimento, ok, de um império, um imperador, um homem, e ele também controlando a religião, nasceu em Babel, ok? Nasceu em Babel, na Torre de Babel. Então, como ele já está se colocando contra, então os chineses, o governo está dizendo: olha, nós vamos ter um problema, ou seja, não vai ser amigável, mas eles com certeza vão fazer um jeito de determinar quem será essa nova encarnação na crença deles, ok? E o artigo prossegue. A posição da China é: se o Dalai Lama não controla a próxima vida, nós fazemos isso. O ex-governador do Tibete, Padma Choling, disse a jornalistas essa semana em Pequim que o Dalai Lama quer lutar com o governo central chinês pelo direito de reencarnar, né? Ou seja, uma coisa que para nós cristãos chega a ser infantil, né? Mas é a crença deles. Bom, eles acreditam em reencarnação, mas está havendo uma briga de um poder político que é ateu, que provavelmente vê a religião apenas como um meio de controle, mas que esse homem, ele vai ficar numa posição, se ele se colocar como a nova reencarnação do Buda, se ele fizer isso, ele vai ficar numa posição como aqueles imperadores antigos que a Bíblia condena pelas suas atitudes, como Nabucodonosor, né? O comentário prossegue. Alguns podem olhar essa notícia como algo comum e até sem importância, mas estamos diante de um homem que deseja controlar a próxima encarnação do Buda. Sabemos que não existe encarnação, mas este engano poderá ser usado preparando o mundo para o advento do anticristo. O homem que é considerado a atual encarnação do Buda, o Dalai Lama, falou que o povo deve indicar quem seria a próxima encarnação do Buda. Mas vendo que não seria atendido, tem afirmado que o Buda vai demorar a reencarnar, talvez só no próximo século, ou ainda deixe de existir. Olha, uma pausa, né? O que ele está fazendo para que esse poder não caia nas mãos daquele governo comunista, porque ele está exilado por esse governo, né? Por ele não aceitar aquele governo comunista. E o comentário conclui: tudo para impedir que o governo comunista se apodere da religiosidade do budismo. E se ele se apoderar dessa religiosidade do budismo, ele vai também se apoderar da religiosidade do hinduísmo. Porque para os hindus, ok, uma encarnação do Buda é uma encarnação também de Vishnu. Então até aquela divindade que eles servem lá, né, aquele que organiza o universo, ele poderia ser reverenciado nessa pessoa, esse líder chinês. Bom, coloquei um outro artigo aí também, que saiu no jornal Globo, que diz:
Dalai Lama, seguidores devem decidir o próximo líder do budismo tibetano. China acredita que sucessor de religioso, que tem 81 anos, nascerá no país. O líder budista tibetano exilado, Dalai Lama, disse este sábado que depende de seus seguidores para decidir se o seu título continuará existindo no futuro. Né? Como eu comentei mais acima, eles pensam até em acabar com o título. Ora, isso tudo é significativo para essa visão do fim das coisas que nós estamos vendo agora, né? Bom, coloquei também aí um outro artigo falando dessa atitude da China em relação à reencarnação de Dalai Lama, como eles dizem, tá ok? Ele diz, como a reencarnação de Dalai Lama pode gerar uma crise política na China. E diz, embora o 14º Dalai Lama, cujo nome é Tenzin Gyatso, ainda esteja com boa saúde, ele está numa idade hoje de 85 anos, que gera cada vez mais questões sobre sua sucessão. O mais conhecido budista vivo do mundo disse que quando fizesse 90 anos, decidiria se deveria reencarnar ou não. Sua decisão encerraria um papel que foi fundamental para o budismo tibetano por mais de 600 anos, mas nas últimas décadas tornou-se uma questão política na China. Embora o quarto Dalai Lama, prossegue. O Dalai Lama não vive no Tibete. Depois de uma revolta mal sucedida contra a ocupação chinesa do Tibete em 1959, ele fugiu para a Índia, onde estabeleceu um governo no exílio de Dharamsala, liderando milhares de tibetanos que o seguiram até lá. Embora o Dalai Lama originalmente esperasse que seu exílio fosse apenas temporário, o controle chinês sobre o Tibete ficou cada vez mais forte, tornando seu retorno improvável. Ao longo dos anos, o Dalai Lama sugeriu uma série de opções para sua reencarnação, incluindo escolher um novo sucessor na Índia, em vez de no Tibete. E até brincou com a ideia de uma mulher assumindo o papel de figura máxima da doutrina. Ou seja, ele está querendo se afastar dos chineses, né? No entanto, os especialistas disseram que, independentemente do que ele escolher, o governo chinês quase certamente se moverá para escolher um novo Dalai Lama no Tibete, alguém que deve apoiar o controle do Partido Comunista Chinês na região. Ou seja, se eles fizerem isso, a China vai estar unida novamente o poder político com uma religião. Bom, assim era o Império Romano. Os países hoje, nós temos quem? Nós temos Israel, que ele é um país teocrático, né? Deus reinando sobre Israel. Temos países como o Irã, que é um país também que a religião e a política funcionam juntos. A Rússia, porque lá na Rússia tem a Igreja Católica Ortodoxa, que o governo russo está querendo controlar também. Então veja, esses dois países comunistas, eles estão querendo controlar grandes religiões. A Igreja Católica Ortodoxa, que é muito grande no mundo, que tem sua sede lá na Rússia, e no caso dos chineses, a religião budista, o budismo e o hinduísmo também. Okay? Porque, de uma certa maneira, até a Índia, o segundo país mais populoso do mundo, estará religiosamente vinculado à China, já que eles acreditam que esse é uma encarnação de Vishnu. Então, para os indianos, esse homem terá que ser reverenciado.
E tudo isso acontecendo nesses dias que nós estamos vivendo, com tantos sinais acontecendo em Israel, é algo para nós pensarmos, né? O artigo prossegue. O que o governo chinês fará? O governo chinês revelou publicamente suas intenções para a reencarnação do Dalai Lama. Ela acontecerá no Tibete e será de acordo com os desejos de Pequim. Em 2007, o Departamento de Assuntos Religiosos do governo chinês publicou um documento que estabeleceu medidas de gerenciamento para a reencarnação de Budas tibetanos vivos. Então, veja esse documento em que ele já propõe o seguinte: a reencarnação pode acontecer numa pessoa que está viva e não só em alguém que vai nascer. Porque normalmente, por tradição, diz que eles faziam, procuravam uma criança que nascia após a morte daquele que seria o Buda anterior. Então, por exemplo, o Dalai Lama morre, quem será o próximo Dalai Lama? Quem será a próxima reencarnação? Então, eles dizem o seguinte: olha, vamos ver uma criança nascer. Ele morreu, uma criança nasceu, pronto, essa será o próximo Buda. Só que o que eles querem é o seguinte: eles querem que a reencarnação seja reconhecida como acontecendo num homem já vivo. Então, se isso for aprovado, um exemplo, poderá o Dalai Lama morrer e um líder chinês se declarar a nova encarnação do Buda, né? Só que, é claro, isso é hipótese, né, irmãos? O comentário prossegue. O documento afirma que as reencarnações de figuras religiosas tibetanas devem ser aprovadas pelas autoridades governamentais chinesas e aquelas com impacto particularmente grande devem ser aprovadas pelo Conselho de Estado, o principal órgão do governo civil da China, atualmente liderado pelo premier Li Zhenping, que é o líder chinês, né? Nomezinho complicado. E prossegue. O governo chinês assume o controle sobre as buscas, testes, reconhecimento, educação e treinamento de figuras religiosas, disse Tessiten, do Instituto de Política do Tibete. Okay? Existem outros detalhes sobre o processo de reencarnação no documento do governo chinês, exceto o reconhecimento do chamado processo de urna de ouro, que foi introduzido no Tibete pela dinastia Qing na década de 1790. Nele, os nomes de possíveis candidatos infantis são colocados em uma pequena urna dourada e selecionados ao acaso. De acordo com a mídia estatal chinesa, o método foi implementado para ajudar a eliminar práticas corruptas na escolha das reencarnações, né? Ou seja, eu mantive essa parte aqui que parece até um pouco infantil, mas é claro que o governo comunista eles terá que, vamos dizer, desconsiderar essa regra antiga dele, né? Bom, então veja, essa prática, além de ser algo significativo para os dias que nós estamos vivendo, você ainda tem um agravante. Sabe o que os Estados Unidos fizeram? Os Estados Unidos eles estão se metendo nessa questão. Eles estão dizendo que a China não tem direito, o governo comunista chinês não tem direito de escolher quem vai ser a próxima reencarnação do Buda tibetano. Então, os Estados Unidos já estão sendo acusados de serem, de uma certa maneira, de uma forma indireta, os organizadores dessa guerra entre a Rússia e a Ucrânia, porque eles provocaram a Rússia, né, porque convidando a Ucrânia para a OTAN, eles iriam botar mísseis lá na Ucrânia, e isso, o acordo com os russos dizia que isso nunca aconteceria, de ter mísseis na fronteira com a Rússia. Então parece que foi algo planejado, uma confusão planejada. Agora, eu considero até injustiça do governo chinês,
mas os Estados Unidos dizer também que vai criar uma lei proibindo os chineses, o governo chinês, de declarar quem será a próxima reencarnação do Dalai Lama, é uma coisa que chega a ser assim, uma piada. Uma coisa, uma piada, mas isso tudo parece que está acontecendo para provocação. O mundo parece estar sendo preparado exatamente para isso que nós estamos vendo, um homem que viria realmente e apareceria como solucionador dos problemas do mundo. E é isso que estamos vendo aqui.